Ela conhecia o cheiro de fazenda grande antes de entrar pelo portão. Era diferente de fazenda pequena. Não era só gado e terra, era dinheiro embutido no ar, no asfalto privado que levava até a sede, na cerca elétrica nova, que não precisava ser nova, mas era porque podia ser. Brenda Linhares havia aprendido a ler essas diferenças em 6 anos de clínica. Chegou a Montana Agropecuária numa terça-feira de manhã, com a maleta no banco traseiro e o número do capataz salvo no celular, sem saber nada sobre o dono além do sobrenome na placa de ferro forjado na entrada. Gustavo Montana ela conheceu 40 minutos depois, quando ainda estava no meio do atendimento. Se você tá aqui desde o começo, comenta agora de qual cidade você tá assistindo. E deixa o like antes de continuar, porque essa história vai longe. Ouviu os passos antes de vê-lo. Passada longa, sem pressa, o tipo que vem de homem acostumado a que o espaço espere por ele. Virou com o prontuário na mão e ficou com a imagem por 1 segundo antes de voltar ao trabalho. 34 anos, 1,82 m, camisa xadrez aberta no colo, olhar que varreu ela da cabeça aos pés em 2 segundos e depois foi para o rebanho como se ela fosse parte do equipamento. Ela terminou o atendimento. Deu as instruções para Toninho. Foi para a caminhonete. Gustavo estava encostado no portão do estábulo com o celular na mão quando ela passou. Não levantou os olhos. Próxima visita quando? A voz chegou sem ele tirar os olhos da tela. Brenda parou. Quinta. Deixei o protocolo com o Toninho. Ele ficou mais 1 segundo no celular. Depois guardou no bolso e ficou olhando para ela com aquela expressão que ela ainda não sabia ler. Não era avaliação técnica. Era outra coisa que estava embaixo disso. Tudo bem. Voltou para dentro sem mais nada. Ela foi para a caminhonete com a sensação específica de conversa que havia acontecido em 2 níveis ao mesmo tempo. 2 semanas depois, ela já conhecia o ritmo da fazenda e o ritmo dele, que eram diferentes dependendo de quem estava olhando. Com peões por perto, seco, direto, olhava para o rebanho quando ela falava. Com Toninho, funcional, as perguntas certas, sem conversa adicional. Com os sócios de Porto Alegre que apareceram na 3ª semana. Outro homem inteiro. Ombros diferentes, voz diferente, o sobrenome Montana visível em cada gesto. Com ela quando ficavam a sós, diferente de tudo isso. Havia começado pequeno. Uma pergunta sobre o protocolo que não precisava ser feita pessoalmente. Uma observação sobre o comportamento de um animal que poderia ter ido para o Toninho. A primeira vez que havia ficado parado no corredor do estábulo, quando todo mundo havia ido almoçar e havia dito, com a voz que não era a do galpão e não era a dos sócios, que o trabalho dela estava sendo bom para o rebanho. Ela havia respondido que era para isso que havia sido contratada. Ele havia ficado olhando para ela por 1 segundo com aquela expressão. Depois, havia ido embora sem acrescentar nada. A caminhonete sem adesivo havia aparecido pela primeira vez numa quarta-feira de noite, 3 semanas depois do primeiro atendimento. Brenda havia ficado olhando para a mensagem curta por um tempo. Havia destrancado a porta dos fundos. E havia começado ali, o que não tinha nome ainda, mas que ocupava espaço de coisa com nome. O problema apareceu num sábado à tarde. O maior evento mensal do círculo agropecuário da região. Jantar de confraternização dos parceiros do consórcio regional numa fazenda vizinha grande. Brenda havia recebido convite pelo Dr. Henrique, seu antigo supervisor, que tinha consultoria com 3 das fazendas participantes. Havia ido porque Henrique era referência e porque esse tipo de evento gerava contato profissional que valia meses de visita de rotina. Não havia pensado em Gustavo até entrar no salão e ver a mesa principal. Ele estava lá com 4 pessoas, 2 que ela reconhecia das visitas à Montana, 2 que não conhecia, mas que tinham o mesmo porte de gente que voava para a reunião. De terno, o copo na mão, o jeito de quem estava exatamente no lugar que o sobrenome mandava estar. Completamente diferente da camisa xadrez do curral. Completamente diferente de qualquer versão que ela havia visto dele. Ela havia ficado parada por 1 segundo.
Depois havia ido para a mesa de Henrique do outro lado do salão. O jantar tinha aquela dinâmica de evento grande onde as pessoas circulam. Grupos se formando e desfazendo. Conversa de negócio misturada com conversa de cortesia. O barulho constante de lugar cheio que tornava qualquer coisa íntima impossível. Brenda havia circulado com Henrique. Havia sido apresentada para 3 potenciais clientes. Havia bebido um vinho que não era o mais caro da mesa, mas estava no ponto. Havia cruzado com Gustavo 2 vezes. Na primeira, no corredor perto do bar, ele havia passado a 1 metro com os sócios. Havia olhado para ela, o olhar de 2 segundos, direto, que ela conhecia da fazenda. E havia continuado andando, sem parar, sem aceno. O tipo de não reconhecimento que só existe quando é escolhido. Na segunda, perto da mesa de frios, um dos sócios dele havia ficado no caminho dela por 1 segundo e havia dito com licença com o jeito de quem não estava prestando atenção. Gustavo havia visto. Ela havia sentido o olhar antes de encontrá-lo. Havia algo diferente nele naquele momento. Mais duro. Mas havia durado menos de 3 segundos, porque ele havia virado para o sócio ao lado e retomado a conversa. Brenda havia ficado com aquilo. Havia terminado o jantar com Henrique. Havia despedido dos contatos novos. Havia ido buscar a jaqueta no cabideiro perto da entrada. Gustavo havia aparecido no corredor quando ela estava saindo, sozinho, pela primeira vez na noite. Os sócios estavam no salão ainda. Ela havia passado por eles. Ele havia saído atrás dela ou havia calculado o corredor. Ela não soube dizer. Ficou parada com a jaqueta na mão. Ele chegou até ela sem pressa. Parou a 1 metro, a distância do corredor da fazenda, a distância que só existia quando não havia mais ninguém. Você está indo embora. Mais baixo que tudo o que havia dito no salão. Estou. Os olhos dela nele, diretos. Ele ficou com aquilo. Havia no rosto dele uma tensão que ela estava lendo com a precisão de semanas de aprender esse rosto em contextos diferentes. Gustavo. A voz dela firme, baixa, no volume que o corredor pedia. Você passou por mim 2 vezes essa noite. Ele ficou em silêncio. Não estou pedindo explicação. Colocou a jaqueta. Estou indo embora. A mão dele foi para o braço dela. Não agressivo. O toque de alguém tentando segurar alguma coisa que estava escorregando. Brenda! Ela ficou parada. Não tirou o braço. Ficou olhando para ele com aquela expressão que era dela. Direta, sem a camada de gentileza que suavizava, mas não resolvia. Tem gente aqui. A voz dele mais baixa ainda. Tem. Ela concordou. E essa é exatamente a questão. Tirou o braço com cuidado, não com raiva, com a firmeza de quem havia entendido alguma coisa e estava agindo no que havia entendido. Saiu pelo corredor. No carro, havia ficado parada por um momento antes de ligar o motor. Não com raiva, com aquela clareza específica de quando você vê o formato de uma coisa pela primeira vez com nitidez e percebe que estava vendo névoa antes. Havia 2 Gustavos. Ela havia sabido disso desde o começo. O que não havia calculado era o custo de ser a pessoa que só existia para um deles. Naquela noite, a caminhonete sem adesivo apareceu às 11h20. Ela ficou olhando para a mensagem. Ficou olhando por um tempo que era mais longo que os outros. Destrancou a porta. Mas havia algo diferente nela quando ele entrou. Não na forma de recebê-lo, na forma de estar presente. Uma parte de si que havia começado a calcular, silenciosamente, o quanto aquilo ia custar se continuasse sendo o que estava sendo. Ele havia percebido. Ela viu nos olhos dele que havia percebido. Nenhum dos 2 havia falado sobre o corredor do jantar. Ainda. Pesquisas sobre relacionamentos com dupla dinâmica, íntimos no privado, distantes no público, mostram que a pessoa em posição de menor poder social raramente rompe no momento da humilhação. Rompe depois, sozinha, quando some a adrenalina e sobra a clareza.
O problema é que a clareza costuma chegar no mesmo momento em que a porta dos fundos ainda está destrancada. E destrancada, ela entra dúvida antes de entrar decisão. A festa do peão de vacaria acontecia todo ano no segundo fim de semana de outubro. 3 dias, arena coberta, 8.000 pessoas no pico do sábado à noite. Não era só festa. Era o evento onde o agronegócio gaúcho se via, se avaliava, fechava negócio no balcão de churrasco e firmava parceria no aperto de mão antes do rodeio começar. Quem era alguém na região, aparecia. Quem queria ser alguém também. Brenda havia ido nos 2 anos anteriores como convidada de clientes menores. Esse ano, o Dr. Henrique havia renovado o convite. 3 dias, camarote do consórcio regional, jantar de abertura na sexta. Havia aceitado porque Henrique era referência e porque evento desse porte gerava contato profissional que valia 6 meses de visita. Havia chegado na sexta sem pensar em Gustavo Montana. Havia pensado nele quando entrou no jantar de abertura e viu o camarote reservado com o nome da fazenda na placa de identificação. Mesa 3, Montana Agropecuária. Mesa vazia ainda, com os copos já postos e o arranjo de flores que o evento colocava nas reservas de Fazenda Grande. Havia ido para a mesa de Henrique do outro lado do salão. Gustavo havia chegado às 21h com 3 pessoas. Ela não reconheceu nenhuma, mas reconheceu o tipo. O sócio de fora, o investidor, o parceiro estratégico. O círculo de quem orbita fazendeiro com sobrenome certo. De terno escuro, o colar aberto no primeiro botão, o jeito de quem estava exatamente no papel que havia ensaiado a vida inteira. Havia passado pelo salão sem olhar para a mesa de Henrique. Ela havia ficado com o vinho na mão e os olhos no prato. O sábado foi o dia longo. Tarde na arena, noite no camarote, o barulho constante de festa grande, com aquela qualidade específica de lugar onde todo mundo está um pouco mais solto que no cotidiano. Henrique havia apresentado ela para 4 potenciais clientes. Havia acontecido conversa técnica boa com um zootecnista de Caxias. Havia churrasco e vinho que estava no ponto. Rafael Andrade havia aparecido no início da noite. 36 anos, veterinário, consultoria própria no Cone Sul do estado. Henrique os havia apresentado com a naturalidade de quem coloca 2 profissionais da mesma área num mesmo espaço. Rafael havia cumprimentado com aquele aperto de mão de quem está presente de verdade, não o gesto automático de evento. Comenta aqui de qual cidade você está assistindo e conta, você já viu alguém ir embora cedo de uma festa por causa de você? Você é a Brenda Linhares da Clínica de Lages. Direto, sem aquecimento artificial. Conheço seu trabalho. A Fazenda do Amaral fala bem. O Amaral fala bem de todo mundo que não cobra caro. Ela disse. Rafael riu de verdade. Verdade. Mas falou específico sobre o protocolo de mastite que você desenvolveu. Eu li. Havia algo naquilo que era simples. Ele havia lido o trabalho dela porque havia achado relevante. Havia chegado com isso na mão. Havia tratado como o que era. Trabalho bom de profissional competente. Sem avaliação prévia. Sem filtro de contexto social. A conversa foi fácil, do jeito que conversa com pessoa do mesmo campo é quando os 2 sabem do que estão falando. Brenda havia sentido o olhar antes de procurar de onde vinha. Era aquele olhar. Ela conhecia a textura dele. Gustavo estava na borda do camarote dele, com o copo parado no meio do caminho. Olhando para ela e Rafael com aquela expressão que ela havia visto uma vez no curral, quando o comprador havia ficado no caminho dela por 2 segundos. Mais intensa agora, mais difícil de gerenciar. Ela não desviou. Ficou olhando de volta por 2 segundos, verificando se ele ia fazer alguma coisa ou ia fazer o que sempre fazia, que era engolir e virar para o lado. Ele virou para o lado. Rafael havia dito alguma coisa sobre um caso clínico e ela havia voltado a atenção para ele. O rodeio começou às 22h. Rafael havia ficado ao lado dela durante... não colado,
Ao lado, a distância de 2 adultos que estavam bem onde estavam. Havia algo sem cálculo naquilo. Brenda havia ficado notando enquanto assistia e havia ficado comparando sem querer comparar. Depois do rodeio, Rafael havia estendido a mão. Quer dançar? Simples, direto. A pergunta no rosto antes de ser dita. Ela havia dado a mão. A pista estava cheia. O forró gaúcho que não deixava espaço entre as pessoas. Rafael dançava bem, o que ela não havia esperado. Havia algo na proximidade daquilo que era diferente de qualquer proximidade que havia conhecido nos últimos meses. Sem custo embutido, sem versão pública e versão privada. Só aquilo. Quando voltou para o camarote de Henrique, o lugar de Gustavo estava vazio. Toninho havia cruzado com ela no corredor meia hora depois. Havia dito, com a lealdade de peão que não sabia filtrar: "O patrão saiu cedo hoje. Primeira vez que eu vejo ele sair antes do forró terminar nessa festa." Brenda havia ficado com aquilo. Havia dançado mais uma música com Rafael. Domingo havia sido o dia de encerramento. Ela havia trocado contato com Rafael. Profissional, com a naturalidade de quem não estava forçando. Havia voltado para Lages no fim da tarde. Na terça seguinte, Fazenda Montana, rotina. Gustavo havia chegado ao curral 20 minutos depois dela. Não havia cumprimentado além do aceno. Havia ficado encostado na cerca no lugar de sempre. O olhar no rebanho, sem a atenção que ela havia aprendido a reconhecer como o modo dele quando não havia ninguém olhando. Havia nele uma tensão diferente das outras terças. Mais fechado, mais dentro de si. Quando ela foi para a caminhonete, ele disse só: "Próxima semana." Sem mais nada. Ela havia ido embora sem comentar. Naquela noite, nenhuma mensagem. Na quarta, nenhuma. Brenda havia ficado com o silêncio as 2 noites. Não com raiva, com aquela clareza que havia começado no corredor do jantar e que estava ficando mais nítida a cada dia. Havia algo que estava se formando nela, com a precisão lenta de decisão que não é impulsiva. É construída tijolo a tijolo, por cada vez que você entende melhor o formato do lugar onde está. No sábado, às 10 da manhã, o celular tocou. Ligação. Número dele. Ela ficou olhando por 2 toques. Atendeu. "Preciso falar com você." A voz diferente das outras vezes. Não a do curral, não a da cozinha da clínica. Uma terceira voz. "Pessoalmente." "Pode vir à clínica." A voz dela direta. "Pode ser agora?" Era 10 da manhã de sábado. Ela havia planejado prontuários até o meio-dia. "Pode," ela disse. Havia na voz dele, naquele sábado de manhã, uma urgência que não era a dos encontros noturnos. Era outra coisa. Era homem que havia decidido alguma coisa e estava chegando antes de mudar de ideia. Ela foi fazer café. Desta vez queria de verdade. Pesquisas sobre ciúme em relacionamentos sem compromisso declarado mostram que a reação mais comum de quem tem mais poder social não é aproximação, é fechamento. O silêncio, a frieza aumentada, são mecanismos que o ciúme aciona sem que a pessoa perceba. O problema é que fechamento lido de fora parece rejeição. E rejeição, em pessoa que já tinha dúvidas sobre o que valia para o outro, acelera uma decisão que talvez ainda não estivesse tomada. Rafael Andrade estava saindo quando Gustavo chegou. Não havia sido combinado. Brenda havia recebido mensagem na segunda-feira, colega de profissão com dúvida sobre um protocolo específico, o tipo de consulta rápida que acontecia entre veterinários da mesma região com frequência. Rafael havia chegado às 10. Havia ficado 40 minutos. Havia ido embora com o prontuário consultado e um sorriso que não tinha nenhum cálculo por baixo. Gustavo havia entrado pelo portão da frente exatamente quando Rafael fechava a porta do carro. Os 2 homens haviam ficado se olhando por um segundo. Rafael com a naturalidade de quem não sabia que havia o que saber. Gustavo com aquela expressão que Brenda havia aprendido a reconhecer como o modo dele quando estava processando algo que não havia calculado. Rafael havia acenado com a cabeça.
entrado no carro, saído. Gustavo havia ficado parado no portão. Brenda havia visto tudo pela janela da recepção. Havia ficado parada com a xícara na mão por 1 segundo. Depois, havia ido até a porta abrir antes de ele bater. Ele entrou com aquele passo deliberado, não urgente, carregado. Ficou na entrada da recepção com os olhos nela, varrendo o rosto dela com aquela atenção que aparecia só quando não havia ninguém mais. Quem é? A voz baixa, direta. Rafael Andrade. Ela foi para trás do balcão, não para se proteger, para ter a superfície entre eles enquanto decidia o ritmo dessa conversa. Veterinário. Veio tirar dúvidas sobre um protocolo. Gustavo ficou com aquilo, a mandíbula com aquela tensão que ela reconhecia. Da festa, ele disse. Da festa. Ela confirmou, os olhos nele, diretos. A gente trocou contato profissional. Ele usou o contato de forma profissional. Ele ficou em silêncio por um momento. Veio até o balcão. Ficou do outro lado, a superfície entre eles, as mãos apoiadas na borda. Brenda. A voz mais baixa. Gustavo. A voz dela no mesmo volume, com a firmeza de quem havia chegado num ponto e sabia onde estava. Você foi embora da festa antes do forró terminar. Ele não desviou. Fui. Ficou 4 dias sem mandar mensagem. Fiquei. E agora está aqui porque ele saiu do carro quando você entrou pelo portão. Ela ficou olhando para ele por 1 segundo. Não é você que tem razão de estar com ciúme aqui. A frase chegou no espaço entre eles com o peso que tinha. Ele ficou completamente parado. Havia na sala pequena da recepção, com o balcão entre eles e o sábado de manhã lá fora, uma tensão que era diferente de todas as tensões anteriores. Não a do corredor do jantar, não a das madrugadas da cozinha. Era a tensão de 2 pessoas que haviam chegado num ponto sem volta e estavam, pela primeira vez, de frente uma para a outra com luz do dia. Ele contornou o balcão. Ela ficou parada. Não recuou, ficou, com os olhos nele acompanhando cada passo. Parou a 1 palmo. Perto demais para ser casual, longe o suficiente para ser escolha. Você está certa. A voz mais baixa que tudo que havia dito antes. Em tudo que disse, ela ficou com aquilo. E eu fui embora da festa. Continuou, os olhos nela sem desvio. Porque fiquei olhando você dançar com ele e não consegui ficar no mesmo lugar, sabendo que não tinha direito de fazer nada. Porque eu mesmo construí uma situação onde não tenho direito. Uma pausa. E isso é problema meu, não seu. Brenda ficou em silêncio. Havia ali uma honestidade que ela não havia esperado. Não desculpa embalada como explicação, não argumento para ela ficar onde estava. Era ele nomeando o mecanismo com uma clareza que só aparecia quando alguém havia ficado sozinho com alguma coisa, tempo suficiente para entender o que era. Deixa o like agora se está acompanhando e comenta de qual cidade você está. Por que você faz assim? A voz dela mais baixa agora, a pergunta real debaixo de todas as outras. Comigo na fazenda, nos jantares, nos eventos. Ele ficou com a pergunta. Foi até a cadeira da recepção. A cadeira simples de espera, com a revista de agropecuária na mesinha ao lado. E sentou. Não com o gesto de homem que controlava o espaço. Com o gesto de alguém que precisava sentar para dizer o que ia dizer. Meu pai tinha uma expressão. As mãos entrelaçadas, a voz com uma qualidade que ela não havia ouvido. Montana não se mistura. Era a frase dele para tudo que ele achava que não tinha lugar no mundo que construiu. Ela ficou parada. Quando eu tinha 26 anos, eu trouxe uma mulher para um jantar de família. Os olhos no chão por um momento. Professora, boa pessoa, eu gostava dela de verdade. O canto da boca, sem humor. Meu pai passou o jantar inteiro fazendo ela se sentir visita. Não grosseiro, educado. O tipo de educado que é pior que grosseiro,
Porque você não consegue apontar nada específico, mas sai do lugar sabendo que não tem espaço ali. Pausa. Ela foi embora no dia seguinte. Nunca mais atendeu minha ligação. O silêncio que veio depois tinha peso. E você aprendeu a lição que ele queria que você aprendesse. A voz dela direta, sem suavizar. Aprendi. Os olhos nela agora. Guardei o que era para guardar. Separei o que tinha que separar. Uma pausa mais longa. Até não conseguir mais separar direito. Brenda ficou olhando para ele sentado naquela cadeira de espera com o sobrenome mais pesado da região e o jeito de homem que havia chegado num lugar que não havia planejado chegar e que estava, pela primeira vez, sem os recursos que usava para não chegar em lugares assim. Havia ali uma explicação que chegava tarde. Tarde demais para alguns momentos que ela havia guardado. Mas que chegava com o peso de coisa nunca dita, que é diferente de desculpa preparada. Levantou-se da cadeira, foi até ela, devagar, sem a urgência das madrugadas. A mão foi para o rosto dela com aquele toque que ela havia aprendido a reconhecer como o mais honesto que ele tinha. Os dedos no maxilar, o gesto que nas outras noites havia sido usado para não ter conversa e que agora chegava depois da conversa mais longa que eles já tinham tido. Isso não conserta o que aconteceu nos eventos. A voz dela firme, os olhos nele. No jantar, na festa. Às vezes que você passou por mim como se eu fosse conhecida de trabalho. Não conserta, direto, sem argumentar. E eu não sou objeto de gaveta. Mais baixo. Não existo só quando você decide que é seguro. Eu sei. A mão no maxilar dela, o polegar na linha do queixo. Brenda. O nome com o peso dos meses todos. Eu sei. Havia ali, naquela recepção de clínica veterinária de cidade do interior, com a caminhonete com adesivo estacionada na frente pela primeira vez. Não a discreta, a de trabalho, identificada. O momento em que as duas versões dele estavam tentando ocupar o mesmo espaço. Não era garantia. Ela sabia que não era garantia. Era homem que havia chegado de dia, pela porta da frente, depois de 4 dias de silêncio, e Rafael saindo do portão, com a voz que não era a do curral, nem a das madrugadas. Era a terceira voz, a real. O que aconteceu depois tinha o peso de tudo que havia ficado represado, não a intensidade calculada das noites de porta destrancada, mas algo diferente, mais lento. Com a luz do sábado entrando pela janela da recepção e a caminhonete identificada do lado de fora e nenhuma versão de esconder por baixo. Era a primeira vez que havia luz entre eles. E ela havia ficado com ele assim mesmo. Não porque havia esquecido o jantar, não porque havia esquecido a festa, não porque a explicação sobre o pai havia apagado os meses. Havia ficado porque havia algo no terceiro Gustavo que era real de um jeito que as outras versões não eram. E porque real, mesmo que tardio, mesmo que ainda incompleto, era diferente do resto. Mas havia uma conversa que ainda precisava acontecer. Ela sabia. Ele sabia. Nenhum dos dois ainda tinha todas as palavras. Pesquisas sobre vergonha social internalizada mostram que o padrão de comportamento aprendido em contexto familiar é o mais difícil de desfazer. Não porque a pessoa não queira mudar, mas porque o padrão foi instalado antes de a pessoa ter vocabulário para questioná-lo. Quando alguém finalmente nomeia o mecanismo em voz alta, para outra pessoa, no lugar e hora errados, isso não é fraqueza. É o primeiro movimento real em direção a outra coisa. A reunião mensal do consórcio regional acontecia toda a primeira segunda-feira do mês. 16 fazendeiros, 4 representantes de cooperativas, 2 investidores fixos e convidados rotativos, dependendo da pauta. Era o evento mais importante do calendário profissional da região. Não pelo formato, pela presença. Quem aparecia naquela sala estava declarando que era relevante o suficiente para estar naquela sala. Quem trazia alguém estava declarando que aquela pessoa pertencia ao mesmo espaço. Gustavo Montana nunca havia trazido ninguém.
Brenda não sabia disso quando recebeu a mensagem na segunda-feira de manhã, às 8h22. Só o endereço da sede do consórcio e o horário, 9 horas. Sem explicação. Havia ficado olhando para o celular por um momento. Depois, havia se arrumado. Havia pegado a maleta por hábito profissional. Havia ido. A sede do consórcio ficava no centro de Vacaria. Prédio antigo, reformado, com aquele ar de instituição que existe há tempo suficiente para não precisar provar nada. O estacionamento já estava cheio quando ela chegou às 8h50. Havia reconhecido 2 caminhonetes, a de Toninho e a de um fazendeiro que havia sido apresentado a ela num evento meses atrás. Havia ficado parada no estacionamento por um segundo. Gustavo havia saído pela porta principal quando ela ainda estava decidindo se entrava. De terno. Não o terno dos investidores de Porto Alegre. O terno dele, o que usava quando o evento era da região e as pessoas eram do mesmo universo. Havia descido os 2 degraus da entrada com aquele passo que ela conhecia e havia parado na frente dela, sem aquecimento. Obrigado por vir. A voz direta, os olhos nela. Você não explicou por que eu estava vindo. A voz dela no mesmo volume. Eu sei. Ficou com ela por um segundo. Você vai entender quando entrar. Ela ficou com aquilo. Havia nele algo diferente do sábado da recepção. Não a urgência de homem que havia chegado antes de mudar de ideia. Era mais quieto. Mais dentro de si. Mas de um jeito diferente das outras vezes que havia sido fechado. Era a quietude de alguém que havia tomado uma decisão e estava do outro lado da decisão, onde a adrenalina de decidir já havia passado e o que restava era o peso do que ia acontecer a seguir. Ela entrou com ele. O corredor que levava à sala principal tinha aquele barulho característico de reunião prestes a começar. Conversas paralelas, cadeiras sendo ajustadas, o servidor de café no canto, com o cheiro que era o mesmo em todo lugar onde adultos se reuniam para falar de dinheiro. Algumas pessoas haviam virado quando eles entraram. Não todos, os que estavam de frente para a porta. Neto Cavalcante havia sido o primeiro a virar inteiro. 70 anos. O fazendeiro mais antigo do consórcio, que havia conhecido o pai de Gustavo, e que era o tipo de presença que tornava qualquer coisa feita na frente dele num statement que todo mundo ia lembrar. Havia ficado olhando para Gustavo e depois para ela, com a expressão calibrada de quem havia visto muita coisa e estava avaliando se essa era mais uma ou era diferente. Gustavo havia ido direto até ele. Brenda havia acompanhado. Não porque havia sido instruída, porque era para onde ele ia, e ela havia decidido naquele corredor que ia junto até entender o que estava acontecendo. Neto. Gustavo havia parado na frente do homem mais velho, com a postura de quem estava fazendo algo que havia ensaiado e que ainda assim custava. Essa é a Brenda Linhares. A voz no tom que usava para apresentar qualquer coisa que importava. Não o tom de negócio, não o tom de cortesia de evento, o tom real. Veterinária. E a pessoa com quem eu estou. A última frase havia chegado no corredor com a clareza de coisa dita em voz alta pela primeira vez. Neto havia ficado com aquilo por um segundo, que durou mais do que um segundo costuma durar. Depois havia estendido a mão para ela com o aperto de quem havia visto filho de fazendeiro fazer coisa pior numa segunda-feira de manhã. Brenda, bem-vinda. Havia sido o primeiro. Não havia sido o último. Gustavo havia percorrido o corredor e depois a sala com ela ao lado. Não na frente, não atrás, ao lado, parando em cada grupo relevante com a mesma introdução. Não era discurso, não era anúncio. Era apresentação, feita com a voz normal de quem estava dizendo coisa verdadeira sobre algo que importava. Brenda havia ficado presente em cada uma. Havia cumprimentado. Havia respondido perguntas sobre o trabalho quando havia perguntas. Havia ficado quieta quando não havia. Havia sentido os olhares, os de curiosidade, os de avaliação, os de quem estava relendo o que sabia sobre Gustavo Montana à luz do que estava vendo. Havia sentido também a mão dele,
que havia ido para as costas dela numa das primeiras apresentações. O toque leve, mas presente, o gesto que em público dizia o que as palavras diziam, mas com uma camada adicional que só gesto tinha. Ali, com todo mundo olhando. A reunião havia começado às 9h10. Gustavo havia puxado a cadeira ao lado da dele para ela antes de sentar. O gesto doméstico, sem cerimônia, que em qualquer outro contexto não seria nada, e que naquele contexto era tudo. 3 cadeiras à esquerda. Um dos sócios mais jovens havia cochichado alguma coisa para o de ao lado. Brenda havia ouvido o suficiente para entender o tom. Não hostil, surpreso. O tom de quem está relendo alguém que achava que conhecia. Gustavo havia ouvido também. A linha da mandíbula havia ficado firme por um segundo. Depois, a mão havia ido para a mesa, devagar, deliberada, e havia coberto a mão dela que estava perto do copo de água. Ali, na reunião, na frente dos 16 fazendeiros, dos representantes das cooperativas, dos investidores e dos convidados. Brenda não havia tirado a mão. A reunião havia durado 1h40. Pauta técnica, números de safra, discussão sobre logística de transporte. O conteúdo de sempre, que ela havia ouvido em outros contextos e que havia acompanhado com a atenção de quem estava presente de verdade, não de enfeite. Quando havia terminado, Neto havia passado por ela na saída e havia dito com aquele jeito de homem que economizava a palavra: "Bom te ter aqui, Brenda." Havia ido embora antes que ela pudesse responder. No estacionamento, com as últimas caminhonetes saindo e o sol do meio-dia chegando, Gustavo havia ficado ao lado dela sem pressa de nenhuma espécie. O Neto foi o mais importante. Ela havia dito, olhando para o prédio. Foi. Ele havia confirmado. Ele conheceu meu pai. Sabe o que significa? Ela havia ficado com aquilo. Havia virado para ele. Havia no rosto dele algo que ela havia visto só uma vez antes, no corredor da recepção no sábado, quando havia contado sobre a professora e o jantar de família. Era o rosto dele sem nenhuma das versões, sem o fazendeiro, sem o cliente, sem o homem da caminhonete discreta. Só ele. Gustavo, a voz dela baixa no estacionamento vazio. Isso que você fez hoje. Eu sei o que é. Direto. E devia ter sido antes. Devia. Ela não suavizou. Nunca havia suavizado. Mas foi. Os olhos dele nela com aquela atenção que havia aprendido a reconhecer como o modo mais real que ele tinha. A mão dele foi para o rosto dela. Não o maxilar dessa vez, o rosto inteiro. A palma no lado do rosto, com uma atenção que era diferente das outras vezes, porque não havia nada para esconder por baixo. Estavam no estacionamento da sede do consórcio regional, com o sol de outubro do Rio Grande do Sul em cima, e qualquer pessoa que saísse pelo portão ia ver. Ela fechou os olhos por um segundo. Quando abriu, ele estava olhando para ela com a expressão de homem que havia chegado num lugar que havia evitado por muito tempo e que estava descobrindo que o lugar não tinha o tamanho que havia imaginado que tinha. Tem uma coisa que eu não disse ainda. A voz mais baixa diz: eu estava com ciúme na festa. Sem construção antes, sem suavização depois. De Rafael, do jeito que ele te olhava, do jeito que você estava ali com ele. Eu não podia fazer nada porque havia construído uma situação onde não cabia fazer nada. O Toninho havia dito. Ela havia guardado por semanas. Eu sei. Mais baixo. Ele ficou com aquilo. Você sabia. Toninho não sabe filtrar. O canto da boca dela. O canto da boca dele foi junto. Não chegou a sorriso completo. Foi na direção. A mão que estava no rosto dela foi para o cabelo. O gesto mais lento, mais dentro, que não tinha categoria profissional, nem horário de funcionamento. O que veio depois era deles. Não a intensidade das madrugadas de porta destrancada, não a urgência de noite represada. Era outro ritmo.
Com o sol de outubro no estacionamento e as caminhonetes todas embora e a sede do consórcio atrás deles, onde havia acabado de acontecer alguma coisa que não tinha como ser desfeita. Havia luz. Pela primeira vez, havia luz em tudo. 2 semanas depois, numa terça de manhã, Brenda chegou à fazenda Montana no horário de sempre. Gustavo estava no curral quando ela entrou, não encostado na cerca do lado de fora, dentro, do lado do Toninho, discutindo alguma coisa sobre o lote novo. Quando ouviu, a caminhonete virou. Toninho havia fingido não ver o que havia nos olhos do patrão quando ele virou. Havia fingido muito bem. Havia sido o mesmo dia que havia ganho 1 semana extra de folga sem razão declarada, o que na linguagem da fazenda era razão declarada o suficiente. Gustavo havia saído do curral, havia ido até ela. Na frente dos peões, na luz da manhã, havia ficado parado a 1 palmo com aquela expressão que não era mais a terceira versão. Era só uma. Como está o protocolo do lote 8? A voz normal de fazendeiro com veterinária. Vai precisar de reavaliação na quinta. A voz normal de veterinária com fazendeiro. Uma pausa de 2 segundos. A mão dele havia ido para o braço dela. O toque rápido, firme, que dizia o que precisava dizer sem precisar de mais nada. Do lado de dentro do curral, com Toninho fingindo contar cabeça pela 10ª vez. Ela havia deixado. Havia algo naquele toque simples. No curral de manhã, com testemunha, que valia mais do que todas as madrugadas anteriores juntas. Não porque as madrugadas não houvessem sido reais, porque esse era real de um jeito diferente. Era ele escolhendo, com todo mundo olhando, não esconder. Não era final. Era o começo do que podia ser quando parava de existir só no escuro. Pesquisas sobre vergonha social mostram que o maior obstáculo à mudança raramente é falta de sentimento. É a narrativa construída ao redor do sentimento. Quando alguém cresce ouvindo que certos vínculos não têm lugar no mundo que pertence, essa narrativa vira estrutura antes de virar escolha. Desfazer estrutura exige um momento onde o custo de manter é maior que o custo de quebrar. Para alguns, esse momento nunca chega. Para outros, chega numa festa de peão numa sexta-feira à noite, quando você vai embora antes do forró terminar e passa o fim de semana inteiro entendendo o que estava desperdiçando. Se essa história chegou onde devia, deixa o like agora e comenta aqui embaixo de qual cidade você está assistindo. E conta pra gente. Você já esperou alguém te escolher em público depois de muito tempo de porta dos fundos? A gente lê cada comentário de verdade. Tem uma crueldade específica em ser ignorada por exatamente a pessoa que tem todas as ferramentas para te ouvir. Não é a crueldade barulhenta. É a outra. A que vem com jaleco branco e 12 anos de formação, e o hábito de salvar estranhos enquanto deixa o mais próximo se perder devagar, numa cama que ainda cheira ao perfume dos dois, mas que de noite tem o frio de quem dorme sozinho mesmo com alguém do lado. Essa é a história de um homem que sabia ler eletrocardiograma com os olhos fechados e não soube ler a dor da própria esposa. E de uma mulher que continuou amando esse homem muito depois do ponto em que a maioria já teria ido embora. Porque amor, quando é de verdade, não tem bom senso. A endometriose afeta aproximadamente 1 em cada 10 mulheres em idade reprodutiva no mundo. Em média, leva entre 7 e 10 anos para ser diagnosticada corretamente. Não porque seja rara, porque durante décadas foi tratada como exagero, como ansiedade, como carência. O nome médico é doença. O nome real é invisibilidade sistemática. Jorge Cavalcante tem 39 anos e o tipo de currículo que enche auditório de congresso médico. Cardiologista com residência no exterior, 2 publicações em revista internacional, chefe do departamento de hemodinâmica num dos maiores hospitais privados de São Paulo. O tipo de médico que outros médicos ligam quando o caso complica. Fora do hospital, era marido de Michele há 8 anos. Michele tem 37 anos e construiu do zero uma empresa de cosméticos naturais que faturava o suficiente para ela nunca precisar pedir nada a ninguém, o que era também parte do problema. Tinha o tipo de beleza que não precisa de esforço para aparecer. Cabelo escuro,
olhos que ficavam mais escuros quando estava com raiva, presença que uma sala sentia antes de ela falar, e uma dor que morava no corpo há anos e que ela havia aprendido, por necessidade, a carregar em silêncio. Eram casados há 8 anos. Nos últimos 2, dividiam o mesmo teto e pouca coisa além disso. Deixa o like se essa história já chegou onde devia. Comenta aqui embaixo de qual cidade você está assistindo. Sua curtida e comentários são importantes para trazer novos vídeos para vocês. Agora, bora para a história. A atração ainda estava lá. Esse era o problema mais cruel. Não tinha apagado. Continuava aparecendo nos momentos de descuido, quando ele chegava e ela estava de costas na cozinha e ele ficava um segundo parado, antes de se lembrar que havia uma distância entre eles que nenhum dos dois tinha pedido, mas os dois tinham construído. Quando ela ria de alguma coisa na televisão e o som do riso dela chegava até ele no escritório e ele fechava o que estava lendo por um momento sem conseguir explicar por quê. A desconfiança tinha corroído, mas não tinha matado. E às vezes isso é pior. Naquela quinta-feira, Jorge chegou às 22h40. Não era tarde para os padrões dele. Havia noites em que a chave na fechadura acordava Michelle do primeiro sono, e ela ficava deitada de olhos abertos, ouvindo os passos dele pelo corredor, contando o tempo que levava para ele passar pela porta do quarto sem parar. Mas naquela noite ela estava acordada, sentada na cama com a coluna apoiada no travesseiro contra a cabeceira, a luz do abajur acesa, as mãos no colo, esperando. Não por ele. Ela tinha parado de esperar por ele de um jeito específico havia meses, esperando que a dor cedesse. Tinha começado no fim da tarde, aquela cólica que não era cólica, que vinha de um lugar mais fundo do que isso, que subia pela lombar e ficava pulsando com uma consistência que os analgésicos não resolviam completamente. Ela tinha tomado o que tinha em casa, tinha feito o que sempre fazia, respirado devagar, mudado de posição, tentado trabalhar até o ponto em que trabalhar deixou de ser possível. Tinha ido para a cama às 9. Quando ouviu a chave, ficou parada. Jorge entrou no quarto ainda com o crachá do hospital pendurado no bolso da camisa. Detalhe que ela havia aprendido a reconhecer como sinal de que havia sido um dia pesado, o tipo em que ele chegava no modo automático e levava 1 hora para sair dele completamente. Foi direto para o banheiro. Ela ouviu a torneira, o barulho da rotina dele. Quando ele saiu, estava sem a camisa, olhou para ela e parou. Você ainda está acordada. Estou com dor. A voz dela direta, sem acusação. Só a informação. Ele ficou olhando para ela por um segundo. Havia naquele olhar algo que ela conhecia. Não indiferença, algo mais complicado. O olhar de quem já ouviu aquilo antes e construiu ao longo do tempo uma interpretação para isso que não era a correta, mas estava instalada. Que tipo de dor? A mesma de sempre. Ela não desviou. Pélvica, lombar. Tomei 2 ibuprofenos às 6. Jorge foi até a cômoda. Abriu a gaveta. A rotina das mãos enquanto a cabeça processava. E não passou. Passou parcialmente. Ele ficou em silêncio por um momento. Virou para ela com aquela expressão que ela havia aprendido a odiar. Não porque era cruel, porque era clínica. O médico avaliando, não o marido ouvindo. Michelle. A voz com aquela paciência específica que é pior do que impaciência, porque tem a forma de cuidado e o conteúdo de dismissão. Você fez check-up completo em março, ginecológico em abril. Tudo, eu sei o que os exames disseram, ela cortou. Ainda calma. Ainda no limite. Eu sei que você leu os laudos e que está tudo dentro do normal. Mas eu estou aqui, Jorge, às 11 da noite, com dor que não fecha em nenhum laudo. Dor crônica sem causa orgânica identificada tem componente... Não. A voz dela saiu diferente. Não grito, mas o fim da calma. Não faz isso. Não comigo. Não agora. Ele ficou parado. Os dois se olhando no quarto com a luz baixa do abajur entre eles. A mesma cama de 8 anos, as mesmas paredes, e essa distância que não era física, mas ocupava espaço físico de um jeito que os dois sentiam na pele. Não estou dizendo que você está inventando. A voz dele mais baixa. Estou dizendo que você não está acreditando. Ela pegou o copo d'água na mesinha. Bebeu. Colocou de volta com cuidado. Tem diferença.
Jorge ficou com aquilo. Havia naquela frase algo que não tinha como contestar tecnicamente. E ele era o tipo de homem que contestava tecnicamente porque era a ferramenta que tinha. Quando a ferramenta não servia, ficava parado. E parado naquele quarto, com ela com dor, e ele sem saber o que fazer com isso que não fosse transformar em diagnóstico, era o pior lugar possível para estar. Foi para o lado dele da cama. Deitou. A distância entre os dois no colchão era de 40 centímetros e era também outra coisa. O acúmulo de todas as vezes que ele havia chegado com a explicação clínica em vez da mão no ombro. De todas as vezes que ela havia tentado dizer que algo estava errado e ele havia ouvido como carência, como ansiedade, como o custo emocional de ser casada com um médico que trabalhava demais. Michelle ficou parada com a luz acesa por mais um tempo. Ele ficou de costas olhando para o teto. Havia entre eles o silêncio específico de duas pessoas que ainda se desejam e não sabem mais como chegar uma na outra sem tropeçar no que foi dito e no que não foi. Ela virou o abajur. O quarto ficou escuro. No escuro, a mão dela, quase sem querer, o gesto do corpo que ainda lembrava o caminho mesmo quando a cabeça estava com raiva, foi em direção ao lado dele. Parou antes de chegar. Voltou. Jorge sentiu o movimento. Não viu. Sentiu. Ficou completamente parado no escuro, com aquela sensação de ter perdido alguma coisa que estava a 30 centímetros e que não sabia mais como pegar sem machucar os dois no processo. Não dormiu antes de 1 da manhã. Ela dormiu antes. Ou fingiu. Ele nunca soube a diferença, e isso também era parte do problema. A endometriose é uma das condições mais subdiagnosticadas da medicina moderna. Tecido semelhante ao do endométrio cresce fora do útero, causando dor intensa, inflamação crônica e, em casos severos, comprometimento de órgãos adjacentes. Durante décadas, mulheres com endometriose foram orientadas a tomar analgésico e aprender a conviver. A média de 7 anos para diagnóstico não é falha do sistema. É escolha do sistema. E essa escolha tem rosto, tem gênero, e mora dentro de consultórios onde deveriam existir respostas. Michelle tinha marcado a consulta numa terça-feira de manhã, sozinha no celular, sem dizer nada para ninguém. Não porque fosse segredo, porque havia chegado no ponto em que contar antecipadamente significava ouvir uma opinião que ela não havia pedido. E a opinião que ela não havia pedido sempre chegava com a mesma embalagem. Cuidado na forma. Dismissão no conteúdo. Ela conhecia o padrão. Havia aprendido a economizar energia. A especialista se chamava Doutora Fernanda Assis, ginecologista com foco em endocrinologia reprodutiva, indicada por uma amiga que havia passado 3 anos sendo mandada embora de consultório em consultório, até alguém finalmente parar de olhar para os exames e começar a ouvir o que ela descrevia. Michelle tinha anotado o nome num papel, guardado na carteira, ficado com ele por 2 semanas antes de ligar. Ligou numa manhã em que Jorge havia saído antes das 6 sem café e sem acordá-la. E ela havia ficado deitada olhando para o lado vazio da cama com a clareza específica de quem chegou num ponto sem volta com uma decisão pequena que era, na prática, enorme. Ou ela descobria o que estava acontecendo com o próprio corpo, ou continuava sendo traduzida pelo marido. Ligou. Naquela quinta-feira, Jorge chegou ao hospital às 7h30. O caso da manhã era uma restenose em paciente de 62 anos, 3º procedimento em 4 anos, histórico complicado, família ansiosa do lado de fora. O tipo de caso que exigia concentração total e que ele fornecia sem esforço, porque dentro daquelas paredes ele sabia exatamente quem era. A mão firme, o olho no monitor, as decisões tomadas com a precisão de quem havia feito aquilo centenas de vezes e ainda levava a sério como se fosse a primeira. O procedimento durou 2 horas e 20 minutos. Quando saiu, a família estava no corredor. A filha com os olhos vermelhos, o marido de pé com as mãos nos bolsos, os dois com aquela expressão de quem passou horas segurando o pior cenário possível. Jorge foi até eles. Disse o que tinha para dizer com a clareza que aquela situação exigia. Viu o alívio entrar nos rostos deles como água. Foi para o vestiário. Ficou debaixo do chuveiro por 5 minutos, com a água quente nas costas pensando em nada específico,
o estado mental, que vinha depois dos procedimentos longos, quando o corpo desligava o modo de alerta e ficava só com o barulho da água. Pensou em Michele. Não por razão específica. Ela simplesmente apareceu, o rosto dela no escuro do quarto na noite anterior, a mão que havia se movido em direção a ele e voltado antes de chegar. Ele havia sentido aquilo e ficado quieto. E ficado quieto era o resumo de muita coisa que havia errado nos últimos 2 anos. Fechou o chuveiro. Pegou o telefone. Nenhuma mensagem dela. A clínica da doutora Fernanda Assis ficava no Itaim, 10º andar. Sala com janela grande e luz natural. Detalhe que Michele notou porque havia algo naquele ambiente que era diferente dos consultórios que ela havia frequentado antes. Menos branco, menos frio, menos o tipo de lugar que comunica que você é um problema a ser resolvido. Ela chegou 10 minutos antes. Preencheu a ficha. Sentou. Quando a médica chamou, Michele entrou com a pasta de exames que havia organizado com a mesma precisão que organizava a planilha de negócio, cronológica, separada por tipo, com anotações próprias nas margens. A médica olhou para a pasta e depois para ela, com uma expressão que Michele não estava acostumada a receber em consultório. Respeito. Me conta o que está acontecendo. Doutora Fernanda com a caneta na mão, o bloco aberto, olhando para ela. Não para os exames, para ela. Não o que os exames disseram, o que você sente. Michele ficou com aquilo por um segundo. Ninguém havia feito essa pergunta nessa ordem antes. Começou a falar. Levou 20 minutos. Descreveu a dor. Não em termos médicos, em termos reais. A cólica que não era cólica, que começava 2 dias antes do ciclo e ficava por dias depois. A dor durante relações que ela havia parado de mencionar para Jorge, porque a última vez que havia mencionado, ele havia dito que provavelmente era tensão muscular, e ela havia ficado olhando para ele com a sensação de ser traduzida para um idioma que não era o seu. A fadiga, que não era cansaço, era outra coisa, mais funda, o tipo que o sono não resolvia completamente. A médica ouviu tudo, fez perguntas específicas, pediu para ela deitar. O exame físico durou 15 minutos. Quando terminou, doutora. Fernanda ficou em silêncio por um momento antes de falar. Não o silêncio de quem não sabe, o de quem está escolhendo como dizer. O que você está descrevendo tem padrão clínico muito consistente com endometriose. A voz direta, sem rodeio, mas sem frieza. A sensibilidade que encontrei no exame físico reforça isso. Vou pedir uma ressonância magnética pélvica e alguns exames complementares. Mas, Michele, a médica colocou a caneta na mesa. O que você está sentindo é real. Não é ansiedade, não é carência, não é estresse. É uma condição que provavelmente existe no seu corpo há anos e que simplesmente não foi procurada corretamente. Michele ficou completamente parada. Havia naquela frase, simples, direta, sem drama, a coisa mais importante que alguém havia dito para ela em muito tempo. O que você está sentindo é real. Ela não chorou ali. Ficou com aquilo de um jeito que era mais fundo que choro. O alívio e a raiva chegando ao mesmo tempo, misturados. O alívio de ser finalmente ouvida e a raiva de quanto tempo havia levado para isso acontecer. De quantas noites havia ficado acordada com dor, sendo traduzida como carência. De quantas vezes havia duvidado do próprio corpo, porque as pessoas ao redor duvidavam antes dela. Saiu da clínica com a requisição dos exames na bolsa e aquela mistura dentro do peito que não tinha nome simples. Ficou no carro por 10 minutos sem ligar o motor. Jorge terminou o último atendimento da tarde às 18h40. Estava saindo do hospital quando o celular chamou. Número da clínica de um colega. Questão sobre um paciente compartilhado. Conversa de 10 minutos no estacionamento com a chave do carro na mão. Quando desligou, ficou parado por um segundo, olhando para o hospital. Havia dias em que a saída daquele lugar tinha um peso que a entrada não tinha. Não esgotamento, algo mais difuso. A sensação de ter sido completamente ele mesmo durante 12 horas e estar prestes a entrar numa versão de si mesmo que não estava funcionando tão bem. Ligou para Michele antes de entrar no carro. Chamou 3 vezes. Caixa de mensagem. Ficou olhando para o telefone. Mandou mensagem. Saindo agora. Chego em 1 hora.
Ela respondeu 15 minutos depois, quando ele já estava no trânsito. Ok. Uma palavra. Ele ficou com aquilo no semáforo. O ok que não era só ok, que carregava o peso específico de alguém que respondeu o mínimo porque o máximo estava guardado num lugar que ele ainda não havia aprendido a acessar. Quando chegou, ela estava na cozinha, de costas para ele, mexendo em alguma coisa no fogão, o cabelo preso de qualquer jeito com aquele descuido que ela tinha em casa e que era para Jorge uma das formas mais precisas de beleza que ele conhecia. Ela sem a armadura do dia, só ela. Oi. Ele colocou as chaves na bancada. Oi. Ela não virou imediatamente. Mexeu mais uma vez no que estava fazendo. Depois virou. Havia algo diferente no rosto dela. Ele não soube nomear de imediato. Não era alegria, não era tristeza, era algo mais complexo, do tipo que aparece quando uma pessoa passou o dia processando alguma coisa importante e ainda está no meio desse processo. Você está bem? A voz dele saiu com uma qualidade diferente do que costumava. Não clínica. Só a pergunta. Michelle ficou com aquilo por um segundo. Fui ao médico hoje. Ela colocou a colher na bancada. Virou o corpo completamente para ele. Uma especialista. Ginecologista. Jorge ficou parado. Você não me disse. Não. Direta. Não disse. Havia naquilo uma pausa que era também uma declaração. De que havia chegado num ponto em que cuidar do próprio corpo significava não pedir opinião prévia. Ele recebeu aquilo sem contestar, porque havia algo no rosto dela que não era hora de contestar. O que ela disse? Michelle ficou olhando para ele por um segundo longo, com aquele olhar que ele conhecia, que avaliava antes de decidir quanto mostrar, que havia aprendido, ao longo dos últimos 2 anos, a mostrar menos. Disse que o que eu sinto é real. A voz sem acusação. Só a frase, limpa, no lugar exato onde precisava estar. Pediu ressonância. Suspeita de endometriose. O silêncio que veio depois tinha um peso que Jorge não estava preparado para carregar naquele momento. Não porque a palavra fosse nova para ele. Era cardiologista, não ginecologista, mas sabia o suficiente. Mas porque havia naquela frase um eco de tudo que ela havia dito nos últimos 2 anos, e que ele havia recebido de um jeito que agora, naquele momento, ele não conseguia mais chamar de cuidado. Michelle. Não precisa dizer nada agora. Ela pegou a colher de volta. Virou para o fogão. A voz ainda no lugar, ainda controlada, mas com aquela camada embaixo que ele conhecia, a camada de alguém que está segurando mais do que está mostrando. Só queria que você soubesse. Jorge ficou parado na cozinha com o cheiro do jantar ao redor, e aquela frase, o que eu sinto é real, que não saía do lugar. Havia algo naquilo que era mais do que diagnóstico. Era um inventário. De quanto tempo havia levado? De quem havia ou não havia estado do lado durante esse tempo? Ele ficou olhando para as costas dela. A mão dele foi até o ombro dela, devagar, sem anunciar. Pousou ali com o peso de quem não sabe ainda o tamanho do que fez, mas está começando a medir. Ela não se afastou, mas também não se virou. E às vezes é exatamente isso, o não ir embora de quem tinha motivo para ir, que pesa mais do que qualquer palavra. Estudos sobre validação médica mostram que mulheres levam em média 4 vezes mais tempo do que homens para receber diagnóstico de dor crônica, mesmo quando descrevem os mesmos sintomas com a mesma intensidade. Pesquisadores chamam isso de viés de gênero no atendimento em saúde. Mulheres chamam de terça-feira. O laudo chegou numa sexta-feira às 14 horas por e-mail no endereço de Michelle. Ela estava numa reunião com o fornecedor quando o celular vibrou. Viu o remetente. Clínica, doutora Fernanda Assis. E pediu licença. Saiu para o corredor. Ficou parada com o telefone na mão por um segundo antes de abrir. Leu a primeira linha, depois a segunda. Depois voltou para a primeira e leu de novo, mais devagar, como se a velocidade da leitura pudesse mudar o que estava escrito. Endometriose, grau 13. Lesões em ovário esquerdo e ligamento uterosacral. Espessamento do septo retovaginal. Recomendação de avaliação cirúrgica. Michelle ficou parada no corredor da própria empresa com o barulho das reuniões ao redor e aquele silêncio interno que vem quando uma confirmação chega
e você descobre que confirmação não é alívio simples. É alívio e peso ao mesmo tempo. A validação de anos de dor e a consciência de que essa dor tem tamanho, tem nome, tem imagem, numa ressonância magnética que ninguém havia pedido antes, porque ninguém havia parado para procurar. Mandou o PDF para Jorge sem texto, só o arquivo. Depois voltou para a reunião e ficou presente nela com a competência de quem aprendeu a compartimentar por necessidade. Jorge estava entre um atendimento e outro quando o celular chamou no bolso. Tirou. Viu a mensagem de Michele. Só o anexo, sem palavra. Abriu, leu o laudo em pé no corredor do hospital, entre a sala 3 e o posto de enfermagem, com o barulho da tarde ao redor e aquele PDF na tela que foi mudando de tamanho dentro dele conforme ele lia. Endometriose grau 3. Ele conhecia a classificação. Sabia o que grau 3º significava em termos clínicos. Não era o estágio inicial, não era achado incidental, era doença estabelecida com lesões em múltiplos sítios, o tipo que produz dor crônica, dor durante relações, fadiga que não fecha em exame de sangue, sintomas que uma mulher descreveria exatamente da forma que Michele havia descrito durante 2 anos, enquanto ele ouvia com o filtro errado. Ficou com o telefone na mão. A enfermeira chamou o próximo paciente. Ele ficou mais 30 segundos parado no corredor com o laudo aberto, relendo a linha do espessamento do septo retovaginal, achado que em casos severos causava dor intensa durante o ciclo e durante relações, que Michele havia mencionado uma vez, numa noite, com aquela voz que tentava ser objetiva e que ele havia respondido com tensão muscular, e ela havia ficado quieta com uma quietude que ele agora estava relendo de forma completamente diferente. Guardou o celular. Entrou na sala 3. Fez o atendimento. Fez o seguinte. Fez os 2 últimos da tarde com a mesma precisão de sempre, porque dentro daquelas salas ele não se permitia menos do que isso. Mas o laudo ficou aberto numa aba mental que não fechou o dia inteiro. Chegou em casa às 8. Michele estava no escritório dela, a porta entreaberta, a luz acesa, o som baixo de teclado. Ele parou na porta. Ela estava de costas para ele, cabelo solto, a postura levemente curvada sobre a mesa que ela tinha quando estava concentrada e que ele havia aprendido a reconhecer como o sinal de que era melhor não interromper. Mas havia algo diferente naquela curvatura hoje. Algo que não era só concentração. Michele. Ela parou de digitar. Não virou imediatamente. Oi. A voz no lugar. Você recebeu o laudo? Recebi. Uma pausa. Você também. Li. Jorge encostou no batente da porta. As mãos nos bolsos. Postura que ela conhecia como o modo dele quando estava processando algo que ainda não havia organizado completamente. Quero conversar sobre isso. Ela virou a cadeira. Ficou olhando para ele com aquele rosto que ele estava aprendendo, naqueles últimos dias, a olhar de um jeito diferente. Não como problema a ser resolvido, como pessoa que havia carregado algo pesado por muito tempo, num silêncio que ele havia contribuído para construir. O que você quer conversar? Não era agressivo, era cauteloso. A voz de quem já foi para essa conversa antes e saiu machucada. Jorge saiu do batente. Entrou no escritório. Puxou a cadeira da frente da mesa dela. Não ficou de pé, sentou. Ficou no mesmo nível que ela. Detalhe pequeno que ela notou. Endometriose grau 3. A voz dele diferente do consultório. Não o médico lendo o laudo. O marido com o peso do que estava lendo. Lesões em ovário esquerdo. Septo retovaginal. Ela ficou em silêncio. Eu sei o que isso causa. Ele ficou com ela. Sei o que você estava sentindo. Sei. Parou. A frase seguinte custou de um jeito que as frases não costumavam custar para ele. Sei que eu ouvi isso de você por 2 anos e não ouvi do jeito certo. Michele ficou olhando para ele. Havia naquele rosto dela algo que ele não conseguia ler completamente. Não era perdão, não era raiva, era algo mais fundo e mais complicado. O rosto de alguém que esperou por uma frase e agora que a frase chegou, não sabe bem o que fazer com ela, porque chegou com atraso e chegou porque um laudo forçou, e isso muda o sabor de tudo. 2 anos. A voz dela baixa. Não acusação, inventário. 2. Jorge, eu te disse.
Em palavras diretas, eu te disse que algo estava errado, que a dor não era normal, que eu precisava que você acreditasse em mim. Eu sei. Você disse que era ansiedade. Ela não desviou. Você disse que era o estresse da empresa. Você disse... Parou. Respirou. Você é cardiologista. Eu entendo que não é sua área. Mas você é meu marido. Essa parte não precisa de especialidade. Jorge ficou com aquilo. Havia naquela frase a coisa mais verdadeira que ela havia dito em muito tempo. E a mais difícil de receber, porque não tinha contestação técnica, não tinha onde se esconder atrás do conhecimento. Era só o fato, limpo e inteiro. Ela havia pedido para ser acreditada e ele havia oferecido diagnóstico diferencial em vez de presença. Você tem razão. A voz saiu sem rodeio. Em tudo que você disse, você tem razão. O silêncio que veio depois foi diferente dos outros. Não o silêncio de impasse, o silêncio de duas pessoas que chegaram num ponto onde a verdade foi dita e nenhuma das duas sabe ainda o que construir em cima disso. Michelle ficou olhando para ele. Para o rosto que ela conhecia de cor, as linhas que o cansaço havia aprofundado nos últimos anos, o jeito que ele ficava quando estava com peso, que era quase igual ao jeito que ficava quando estava pensando, mas que ela havia aprendido a distinguir porque havia passado 8 anos aprendendo esse rosto. Ela se levantou. Foi até a janela. Ficou de costas por um momento. Não para evitar, para organizar. A cidade lá fora com as luzes da noite, o barulho distante do tráfego. Jorge ficou na cadeira. Não preencheu o silêncio. Quando ela virou, havia no rosto dela algo que havia mudado de posição. Não aberto completamente, mas a armadura um pouco menos rígida. Do tipo que acontece quando alguém finalmente ouve o que precisava ouvir e o corpo responde antes da cabeça decidir se é seguro responder. A doutora Fernanda está me encaminhando para a cirurgia. A voz mais baixa agora. Laparoscopia, para confirmação e tratamento das lesões. Quando? 3 semanas. Jorge se levantou. Foi até ela devagar, sem urgência, sem o gesto de quem está tentando resolver, com o passo de quem está chegando perto porque quer chegar perto. Parou a 1 metro. Eu quero ir com você. A voz direta. Para todas as consultas até lá, para a cirurgia, para o que vier depois. Ela ficou olhando para ele, avaliando, porque era o que ela fazia, porque havia aprendido a avaliar antes de confiar, porque confiar havia custado. Isso não conserta o que passou, ela disse. Eu sei. Ele não recuou. Não estou tentando consertar o passado, estou tentando estar presente agora. Michelle ficou com aquilo, a mão dela subiu devagar, foi até o rosto dele, os dedos na linha do maxilar, o toque que não era urgente, que estava medindo se era seguro chegar ali. Ele ficou completamente parado, deixando o toque, sem cobrir a mão dela com a própria porque havia algo naquele momento que precisava ser dela no ritmo dela. Ela ficou assim por 1 segundo. Depois, a mão desceu, mas ela não se afastou. Ficaram a menos de meio metro no escritório dela com a cidade lá fora e aquele espaço entre eles que havia encolhido, não desaparecido, encolhido, e que os dois sentiam na pele com aquela consciência específica de quando a atração e a dor ocupam o mesmo lugar ao mesmo tempo. Jorge, a voz dela mais baixa que qualquer coisa que ela havia dito naquela noite. Sim, fica aqui hoje. Não pedido. Escolha. A diferença estava no tom e ele conhecia a diferença. No quarto. Do lado. Ele ficou com aquilo. Vou ficar. Ela passou por ele em direção à porta do escritório. No corredor, parou sem virar. Não porque está resolvido. A voz chegando de costas. Eu sei. A voz dele chegando do escritório. Ela continuou andando. Ele ficou parado por um momento no escritório dela. A mesa com os projetos dela. O cheiro do perfume que havia ficado no ar. A cadeira que ela havia deixado levemente girada. Apagou a luz. Saiu. No quarto, ela já estava deitada. De lado, o cabelo solto, a luz do abajur baixa. Ele foi ao banheiro, voltou, deitou do lado dele. A distância entre os dois no colchão era menor do que havia sido em semanas. Não havia toque, não ainda, mas havia algo que é anterior ao toque e que os dois sentiam. A presença deliberada.
A escolha de estar perto quando havia motivo para estar longe. Por volta de meia-noite, a mão dela encontrou a mão dele sobre o lençol. Dessa vez não voltou. Ele fechou os dedos nos dela com cuidado, o cuidado de quem está segurando algo que sabe o valor agora que quase perdeu. Dormiram assim, não resolvidos, não curados, mas juntos de um jeito que havia deixado de ser automático e virado escolha. E escolha, quando vem depois de tudo que eles dois tinham passado, pesa diferente de qualquer coisa que o hábito já produziu. A endometriose grau 3º e 4º é tratável. A laparoscopia, procedimento minimamente invasivo, permite diagnóstico definitivo e remoção das lesões, com taxa de melhora significativa da dor em mais de 80% dos casos tratados por especialistas experientes. O que atrasa o tratamento quase nunca é a medicina. É o tempo que leva para alguém acreditar que a dor é real o suficiente para procurar a resposta certa. A sala de espera do centro cirúrgico tinha 42 cadeiras. Jorge sabia por que havia contado. Não por ansiedade, por necessidade de fazer alguma coisa com as mãos e com os olhos, enquanto a cabeça ficava num lugar que ele não controlava completamente, o que era uma experiência suficientemente rara para ser desconfortável. Ele era o homem do outro lado dessa sala. Sempre havia sido. O homem de jaleco que saía pela porta e dizia o que tinha para dizer para as famílias sentadas nessas cadeiras, com o café esfriando na mão. Hoje estava na cadeira. Tinha chegado com Michele às 6 da manhã, ela em jejum desde a meia-noite. Ele com 2 cafés que havia tomado em casa porque havia dormido pouco e não havia escondido isso dela. Na admissão, ficou do lado enquanto ela assinava os formulários. Quando a enfermeira disse que era hora, Michele virou para ele. Havia naquele olhar algo que ele estava aprendendo a ler. Não a Michele blindada do escritório, não a Michele cautelosa das últimas semanas. Era a outra, a que aparecia nos momentos em que a armadura não tinha utilidade prática. Vulnerável sem pedir desculpa por isso. Vai ficar? Ela perguntou. Como se houvesse outra possibilidade. Vou ficar. A voz dele sem hesitar. Ela foi. Ele foi para a cadeira 23, do meio, com visão para a porta, e ficou. A cirurgia durou 2 horas e 50 minutos. Jorge sabia o tempo, porque havia olhado para o relógio no momento em que as portas fecharam e havia continuado olhando a intervalos regulares que foram ficando mais curtos conforme o tempo passava. Havia atendido 2 ligações do hospital, questões sobre pacientes que ele havia respondido com a metade da atenção que costumava dar e que havia sido suficiente porque a outra metade estava atrás daquela porta. Havia pensado em muitas coisas naquelas 2 horas e 50 minutos. Havia pensado no laudo, nas lesões descritas com precisão clínica, ovário esquerdo, ligamento uterossacral, septo retovaginal, e em como cada uma daquelas localizações correspondia à dor específica, dor que Michele havia descrito com palavras que ele havia recebido com o filtro errado por tanto tempo que o filtro havia virado hábito sem ele perceber a transição. Havia pensado na noite em que ela havia estendido a mão para ele no escuro e voltado antes de chegar. Em quantas vezes aquilo havia acontecido? Não só a mão, a frase que ela havia segurado, o sintoma que havia mencionado uma vez e não mencionado mais porque a primeira vez não havia valido a pena. Em quantas versões daquele gesto haviam existido nos últimos 2 anos, enquanto ele estava do outro lado, achando que estava presente porque estava fisicamente no mesmo espaço. Presença física não é presença. Havia levado 2 anos, um laudo e 42 cadeiras de sala de espera para entender isso de um jeito que não fosse conceitual. Havia pensado também, e essa era a parte que chegava de um jeito diferente, em como a havia amado todo esse tempo sem saber demonstrar de forma que chegasse até ela. A admiração que ficava no corpo e não chegava à boca. O desejo que continuava existindo mesmo quando a distância havia crescido, que aparecia nos momentos de descuido e que ele havia aprendido, errado, a guardar em vez de usar como ponte. Havia desperdiçado pontes. A porta abriu às 9h43. A doutora Fernanda saiu com o jaleco e foi direto até ele. Ele havia se levantado antes de ela chegar, o corpo respondendo antes da cabeça. Correu bem.
A médica direta, o tom de quem sabe que família em sala de espera não quer rodeio. Encontramos lesões consistentes com o laudo. Removemos tudo o que foi possível por laparoscopia. Ovário esquerdo preservado. Ela está na recuperação, acordando da anestesia. Em 20 minutos você pode entrar. Jorge ficou com aquilo. Obrigado. A voz saiu com uma qualidade que não era só protocolo. A médica ficou com ele por um segundo. O olhar de quem avalia além do que foi dito. Ela é uma paciente que esperou muito tempo por esse diagnóstico. A recuperação física vai ser boa. O resto, uma pausa. O resto depende do que tem em casa. Ele ficou com aquilo depois que ela foi embora. O resto depende do que tem em casa. Quando entrou na recuperação, Michele estava na maca com os olhos entreabertos. O estado específico de quem está saindo da anestesia, ainda no meio, a consciência chegando em ondas. Havia um soro no braço, o monitor ao lado, a luz fria do setor que ele conhecia do outro lado e que aqui tinha uma textura completamente diferente. Ele puxou a cadeira, sentou do lado, ficou olhando para ela. Havia naquele rosto, relaxado pela primeira vez em semanas, sem a contenção que ela carregava acordada, algo que o atingiu de um jeito para o qual não havia nome clínico. Era o rosto da mulher que havia escolhido há 8 anos e que havia continuado escolhendo mesmo quando ele não havia feito por merecer essa escolha. Que havia carregado dor em silêncio, em parte porque o ambiente que deveria ser seguro para ela falar havia deixado de ser seguro por culpa dele. A mão dele foi até a mão dela, devagar, com cuidado do soro, dos dedos que estavam frios ainda da sala cirúrgica. Os olhos dela abriram um pouco mais, encontraram os dele. Jorge. A voz rouca da anestesia. Só o nome. Estou aqui. A voz dele baixa. Correu bem. Está tudo bem. Ela fechou os olhos de novo. Mas os dedos dela fecharam nos dele. O movimento pequeno de quem está semiconsciente e ainda assim encontra o que precisa encontrar. Ele ficou assim, a mão dela na mão dele, olhando para o monitor, para o rosto dela, para o soro que pingava no ritmo regular de coisa que está no lugar certo fazendo o que deve fazer. Ficou assim por 40 minutos sem se mover. A recuperação em casa começou numa sexta-feira. Michele havia recebido alta com as instruções. Repouso, medicação, retorno em 7 dias, sem esforço físico por 2 semanas. Jorge havia pedido 1 semana de afastamento no hospital. O chefe de departamento havia ficado em silêncio por 1 segundo antes de dizer que estava bem e que ele havia ficado devendo isso há algum tempo, o que era uma observação que Jorge havia recebido sem contestar, porque era verdade. A primeira manhã em casa, ele fez café antes de ela acordar. Não era gesto novo, havia feito isso nos primeiros anos do casamento, quando os dois tinham o tipo de rotina que ainda tinha espaço para esses detalhes. Havia parado em algum momento sem que nenhum dos dois declarasse o fim daquele hábito. Tinha simplesmente sumido como as coisas somem quando a vida vai colocando outras coisas em cima. Ela acordou com o cheiro. Ficou parada por 1 segundo antes de abrir os olhos completamente, como se precisasse verificar se era real. Ele estava na porta do quarto com a xícara. Como está a dor? A primeira coisa. Não bom dia. Não como você dormiu. Como está a dor? Porque era isso que importava primeiro. Tolerável. Ela se sentou devagar. Recebeu a xícara. Ficou com ela nas mãos por um momento. Melhor do que ontem. Ele sentou na beira da cama. Do lado dela, não do lado dele. Perto. Ela tomou o café. Ele ficou ali sem preencher o silêncio com nada que não fosse necessário, que era uma habilidade que ele estava aprendendo naqueles dias, que presença não precisa de palavra constante para ser real. Os dias foram construindo alguma coisa. Não de forma dramática, de forma pequena, que é a única forma que dura. Ele aprendeu o horário da medicação dela de cor. Aprendeu que ela preferia dormir com a janela entreaberta durante a recuperação. Aprendeu que quando ela ficava quieta por muito tempo, não era humor. Era dor que ela ainda tinha o hábito de não anunciar e que ele precisava perguntar em vez de esperar ela dizer. Perguntava. Ela respondia. No 5º dia, ela estava no sofá com o notebook no colo tentando trabalhar, ainda de licença, mas sem conseguir ficar completamente parada. E ele sentou do lado com um livro que não estava lendo e ficou ali. Ela virou para ele depois de um tempo. Você não precisa ficar aqui. Eu sei.
Ele não tirou os olhos do livro. Quero ficar. Ela ficou com aquilo. Voltou para o notebook, mas encostou levemente o ombro no ombro dele. Ele deixou. No 12º dia, ela estava melhor. A dor havia reduzido de forma que ela descreveu para a doutora Fernanda no retorno como significativa. A médica havia sorrido com a expressão de quem estava acostumada a ouvir isso e ainda assim ficava satisfeita cada vez. As lesões haviam sido removidas. O tratamento hormonal havia sido ajustado. O prognóstico era bom. Naquela noite Jorge chegou do hospital, havia voltado meio período naquela semana e encontrou a mesa posta. Michele havia feito jantar. Não algo elaborado. Massa, vinho aberto, a luz da cozinha com aquele amarelo que ela havia escolhido quando decoraram o apartamento e que era para ele o tom de luz mais associado à ideia de casa que existia na memória dele. Jantaram. Conversaram. Não sobre médico, não sobre diagnóstico, não sobre o que havia passado. Sobre o projeto novo dela. Sobre um caso curioso que ele havia atendido naquela tarde. Sobre uma série que os dois haviam começado 2 anos atrás e nunca terminado. A conversa de 2 pessoas que ainda se conhecem e estão descobrindo que ainda gostam de se conhecer. Depois do jantar, ela foi até a pia. Ele foi atrás, pegou o pano de prato. Os dois lavando a louça no silêncio confortável. Não o silêncio de distância, o outro, o de 2 pessoas que não precisam preencher cada segundo para justificar a presença. Ela passou a esponja num copo e parou. Virou para ele. Havia naquele olhar algo que ele reconheceu. Não a Michele cautelosa das últimas semanas, não a Michele blindada das brigas. Era a outra. A que aparecia quando ela havia decidido alguma coisa e estava prestes a agir antes que a cabeça mudasse de ideia. Ela colocou o copo na pia. Foi até ele devagar, sem urgência, sem a tensão das últimas semanas. Com a consciência de alguém que está escolhendo, que sabe que está escolhendo, e que está escolhendo assim mesmo. A mão dela no peito dele, não o toque de avaliação do escritório, o toque de quem chegou onde queria chegar. Ele ficou completamente parado. Michele, a voz baixa. Cala a boca. Sem rispidez. Com aquele sorriso pequeno que ela tinha e que ele havia sentido saudade sem saber nomear a saudade. Ele colocou as mãos no rosto dela, devagar, com o cuidado de quem sabe o que está segurando. Os olhos dela nele, sem armadura, sem avaliação, só presença. O beijo foi lento. Do tipo que não tem pressa porque tem certeza, não a certeza de que tudo está resolvido, a certeza de que vale a pena tentar. Que essa pessoa, com toda a história que carregam, ainda é a pessoa. Quando recuaram, ela ficou com a testa encostada na dele por 1 segundo. Não está resolvido, ela disse. A voz baixíssima. Eu sei. A mão dele no cabelo dela. Vai levar tempo. Eu tenho tempo. Ele ficou com ela. E dessa vez vou usar. Ela se afastou um pouco. Ficou olhando para ele com aquele rosto que era dela inteiro. A empresária, a mulher que havia carregado dor em silêncio. A pessoa que havia continuado amando quando tinha motivo para parar. Começa por aparecer antes que eu precise pedir. Ele ficou com aquilo. Já estou aqui. Ela ficou com ele por 1 segundo longo. Depois pegou a mão dele. Levou para a sala. Não para o quarto, para o sofá, para a série que os dois nunca tinham terminado. Sentou do lado dele com a perna dobrada, o ombro encostado no ombro dele, o controle na mão. Do episódio 3, ela disse. A gente estava no episódio 3. Ele não disse nada, só ficou. E ficar dessa vez era tudo. A endometriose tem tratamento. Com diagnóstico correto, acompanhamento especializado e suporte, médico e emocional, a maioria das mulheres consegue redução significativa da dor e melhora expressiva da qualidade de vida. O que não tem cura automática é o tempo perdido. As noites carregadas sozinha. As vezes que ela disse e não foi ouvida. Esse inventário não some com cirurgia. Some quando some com presença. Com a escolha diária de um parceiro que finalmente aprendeu que estar do lado não é o mesmo que estar presente. E que aprender isso tarde ainda é aprender, desde que seja de verdade. Se essa história chegou onde devia, deixa o like e comenta aqui embaixo.
De qual cidade você está assistindo e se você ou alguém que você ama já esperou tempo demais para ser acreditado numa dor que era real o tempo todo. A gente lê cada comentário.